A paz do Senhor a todos. Nessa análise do mundo cristão, iremos analisar aparentemente um recado de Kéfera para os católicos. Kéfera é aquela moça que algumas semanas atrás, meses, causou uma grande polêmica na internet ao zombar de Deus, tirando uma piada com a pessoa de Deus. Vamos analisar o que ela disse. Tá rolando todo um mimimi por causa da piadinha que eu fiz com Deus no meu último vídeo. Em primeiro lugar, Deus é meu brother, ele sabe disso, ele é meu brother também. E não é uma piadinha com ele, porque assim, ó, vou contar pra vocês. A minha oração não é decoradinha, não é pra nós que sabe por quê? Porque isso pra mim não tem significado. Pra mim não tem significado. Eu respeito e aceito e acho lindo pra quem tem. Cada um com sua fé, ok? Agora eu vou explicar a minha oração como é que é. Sabe como é que eu falo com Deus nos dias que eu tô triste? Porra, Deus, hoje tá foda, sabia? Porra, se você estivesse no meu lugar, cara, nossa, se você entender, meu, hoje aconteceu uma bosta, você não tem noção. É assim que eu falo com ele. O Pai Nosso decoradinho que ela fala foi o próprio Jesus quem ensinou e passou para os discípulos, que se passou de geração em geração até os dias de hoje. Acontece que no decorrer de 1500 anos de igreja e de cristianismo, a palavra oração e a palavra reza sempre tiveram o mesmo significado. Ora, quem reza está em oração, e quem está em oração também está rezando, como nós veremos a seguir. Eis a polêmica: rezar ou orar? Kéfera, no seu pronunciamento, aparentemente fala-se direcionando aos católicos quando diz que ela não faz rezas decoradinhas, mas ora ao seu Deus. O que Kéfera não sabe é que a piada polêmica que ela realizou na internet não somente escandalizou os cristãos católicos, mas também os cristãos protestantes e até mesmo aqueles que não são cristãos e são ateus. A diferença entre rezar e orar, vamos a uma simples explicação básica. Quando um dos discípulos de Jesus perguntou como deveriam orar, Jesus respondeu: falem como quiserem, digam as palavras que lhe vierem no coração. Só que não. O que o Senhor fez foi ensinar a oração do Pai Nosso, dizendo com muita clareza: quando orardes, dizei assim. E ensinou o Pai Nosso para seus discípulos em Lucas capítulo 11, versículo de 1 a 4, Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 14. O Filho de Deus e Salvador da humanidade pessoalmente ensinou uma fórmula pré-definida para que nós pudéssemos compreender o que é mais importante pedir a Deus e em que ordem nós devemos pedir. Assim como bem atesta o Aurélio e o Michelis, dois importantes dicionários, e todos os dicionários da língua portuguesa, os termos orar e rezar são sinônimos. É importante notar, aliás, que essa duplicidade de termos que expressam uma mesma realidade é bem característica da nossa língua pátria. Em inglês, por exemplo, o verbo to play significa exatamente o mesmo, orar ou rezar, tanto faz. Em italiano, usa-se a palavra pregare, que poderia ser traduzida como suplicar, e que tem o mesmo sentido de orar ou rezar em nosso idioma. Agora, se rezar fosse mesmo usar de vãs palavras de repetição ou palavras decoradinhas sem significado, no sentido de repetir as mesmas palavras, então Jesus mesmo rezava em vão. Como vemos no Evangelho segundo São Marcos, que mostra o Cristo falando a Deus Pai no jardim do Getsêmani. Na palavra, ele vai dizer o seguinte: adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava:
que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Em seguida, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo. Disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Olha aí, Jesus estava orando, dizendo as mesmas palavras. Engraçado, parece que ele estava rezando. Isso nós veremos em Marcos capítulo 14, 39. Para finalizarmos, observaremos também o Salmo 135 e 136, que reproduzimos abaixo na tradução protestante de J.F. de Almeida. O evangelista começa dizendo: Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai a Deus dos deuses. E novamente repete: porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai o Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só fez maravilhas. E novamente ele repete a fórmula: porque sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, e ele vai novamente recitando a mesma fórmula, porque a sua benignidade dura para sempre. E essa fórmula ela é repetida desde o versículo 1 até o versículo 26. Olha aí, até o salmista não sabia que palavras repetidas poderiam ser palavras em vão. Imagina, se nem Jesus sabia isso, como poderia saber o salmista? Para a igreja, tanto faz rezar quanto orar. Os termos podem englobar todos os gêneros de súplica a Deus, desde aqueles de petição e agradecimento até os de oração de louvor e glorificação ao Criador. E não estamos aqui a tratar de nenhum segredo. Todo católico pode comprovar esta simples realidade através de pesquisas virtual. Tudo o que precisamos fazer é deixar de dar ouvido àqueles que se consideram donos da verdade e buscar a vontade de Deus com amor soberano, pureza da alma, fé desapegada e absoluta sinceridade. O que ensina o Catecismo da Igreja Católica? Parágrafo 2720. A Igreja convida os fiéis para uma oração regular, oração cotidiana da liturgia das horas, Eucaristia dominical, festa do ano litúrgico. A tradição cristã compreende 3 expressões principais da vida de oração: a oração vocal, a meditação e a contemplação. Tem um comum recolhimento do coração. Parágrafo 2722 vai dizer que a oração vocal é fundada na união do corpo e do espírito na natureza humana. Associa o corpo à oração interior do coração, a exemplo do que orava o Pai e ensinava o Pai Nosso aos seus discípulos. Parágrafo 2723. A meditação é uma busca orante que põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção, o desejo e tem por finalidade a apropriação crente do tema considerado, confrontado com a realidade de nossas vidas. Parágrafo 2724. A contemplação é a expressão simples do mistério da oração. É um olhar de fé fixo em Jesus, uma escuta da palavra de Deus, um amor silencioso. Realiza a união com a oração de Cristo, na medida em que nos faz participar do seu mistério. Então aí temos as 3 fórmulas de oração: oração vocal,
meditação, contemplação. Ou seja, a igreja não ensina somente a rezar palavras repetitivas. Está muito longe dela só viver a oração desta forma. A oração é um dom da graça e uma resposta decidida da nossa parte. Pressupõe sempre um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança, antes de Cristo, bem como Maria, Mãe de Deus e os santos com ele, nos ensinam. A oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra as astúcias do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração e da união com seu Deus. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Se quiser agir habitualmente segundo o Espírito de Cristo, também não se pode orar habitualmente em seu nome. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. De 1500 para cá, houve uma mudança no quadro do cristianismo. É quando surge praticamente o protestantismo. Nisso, todos os escritores protestantes perceberam que diferenciar a palavra reza da palavra oração traria mais lucros para eles, pois assim eles alcançariam um público mais específico. Dessa forma, eles mudam o sentido do que a igreja ensinou há 1500 anos seguidos e que está registrada nos dicionários, mostrando assim que rezar e orar possui o mesmo sentido. Ora, imagina se eles soubessem que Jesus também rezava. É claro que todo cristão, ele não somente reza, mas também durante o seu momento de reza, que é oração, ele, de palavras espontâneas, agradece a Deus, louva a Deus e também apresenta a Deus as suas dificuldades, seus anseios, seus desejos. Dessa forma, ele está em oração. Quem disse que católico somente reza? Católico não reza somente. Ele reza e fala com Deus. Tudo isso é oração. Raimundo Alves, que triste saber que ainda existe pessoas que ficam zombando com Deus, fazendo piadas dele na internet, como se Deus aprovasse tudo isso. Esquecem que um dos mandamentos de Deus é não tomar seu santo nome em vão. E isso eu aprendi desde pequeno. Se eu respeito meus pais, muito mais tenho que respeitar a Deus. Não é verdade? É isso mesmo, Guga. E é por isso que precisamos rezar por essas pessoas, para que elas possam reconhecer os seus erros, parar de zombar e brincar com o nome de Deus, tê-lo com mais respeito e quem sabe um dia se converter realmente ao verdadeiro cristianismo, amando a todos os irmãos e respeitando a todos, principalmente o nosso Criador. Talvez isso se dê por conta da criação de hoje. No meu tempo não era assim. Isso mesmo. Por isso é importante, no seio da nossa família, ensinarmos os verdadeiros valores cristãos aos nossos filhos desde pequenininho. Se você gostou da explicação deste vídeo, não deixe de curtir abaixo do vídeo, ajude o canal a crescer, divulgue para os seus amigos. Fique com Deus e até o próximo e que de hoje, se Deus assim permitir.